como se não bastasse a chuva tentando empatar meu vídeo, ainda tem uma criatura que tá tentando... Margarete, pelo amor de Deus. Margarete não quer deixar eu gravar hoje, gente. O que eu vou fazer? Oi, pessoal, aqui é a Lê. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns livros que eu li, mas eu não falo muito deles aqui no canal. Mas antes da gente começar com essa lista, já se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito, por favor. Deixa seu like, porque isso também vai ajudar bastante o canal a crescer e mais pessoas conhecerem. E também me segue lá nas redes sociais, vou deixar meu Instagram aqui, o Scooby. E nessas duas eu tô sempre postando o que eu tô lendo, o que eu tô achando, o que eu quero ler. Bom, pra essa lista, como eu falei, é bem farofa. Por quê? Não são muitos livros, mas eu escolhi alguns que às vezes eu não lembro da história, às vezes são bomba, outros eu li no passado bem longínquo, né? Uma outra Letícia que fez essas leituras. O primeiro dessa lista é o Atlas de Nuvens. Gente, esse livro ele é incrível. Eu li ele, acho que foi em 2019, no começo de 2019. E, gente, eu não sei nem explicar pra vocês a sinopse desse livro, mas basicamente ele vai contar uma única grande história, a história da humanidade, eu diria. Porque você vai ver vários períodos diferentes no tempo. Muita gente nas resenhas compara esse livro com aquelas bonecas que você vai tirando uma e sai outra boneca de dentro, sabe essa coisa assim? Porque é realmente isso, cada história tá uma dentro da outra, e cada uma se passa em um período histórico diferente do tempo. Como se isso não fosse o suficiente, como eu falei, todas as histórias estão ligadas entre si, então o personagem da primeira história vai aparecer lá na última história. Como se isso ainda não fosse o suficiente, cada uma das histórias tem a sua narrativa específica. Então ali na primeira história, pelo que eu me lembro, você tem um diário de bordo. Então vai ser um marinheiro que vai estar escrevendo, ele tá indo visitar uma terra e tal, e ele vai escrever pra gente a história. Na outra, você já vai ver cartas. Então, é uma personagem que vai escrever umas cartas e aí ela vai descobrir a existência desse diário de bordo que a gente viu na primeira história e assim por diante. Cada narrativa tem o seu jeito, é uma história muito boa, muito complexa. Eu amei ter lido e por toda a leitura eu fiz bastante marcação para eu não perder o que estava acontecendo, os detalhes, os spoilers que tinha de uma história de outra, sabe? Os easter eggs, assim. E é muito bom, gente, eu recomendo. Não tem muito o que eu falar sobre a sinopse dessa história. É a história do tempo, né? A história da humanidade. Só vai porque é uma leitura, eu acho que fora da casinha pra muita gente. E é muito bom, recomendo. O próximo dessa lista, como em todo vídeo nesse canal, eu não posso deixar de pregar a palavra de Stephen King. Hoje eu vou colocar ele aqui. Mas não é uma recomendação boa que eu faço pra vocês, porque eu tô falando do livro Belas Adormecidas. E, gente, eu fico muito triste falando de Belas Adormecidas, porque, cara, a sinopse desse livro é tudo, sabe? Do nada, um belo dia, as mulheres dormem, todas as mulheres do mundo, começa a crescer em volta delas casulos, como se fosse casulo de mariposa, de borboleta. Começa a crescer delas casulos, e se algum homem tenta quebrar esses casulos, rasgar, as mulheres enlouquecem, elas saem como monstros e matam quem estiver na frente. Então é uma coisa bem viajada. Tinha tudo pra ser incrível, uma história pós-apocalíptica onde só sobra homem. É o pesadelo de qualquer pessoa. Mas, gente, é assim. Esse livro ele escreveu junto com o Owen e não foi uma parceria boa. Eu acho que não deve escrever nunca mais. Porque não ficou bom, não. Tinha tudo pra dar certo, sabe? E eu acho que até um certo ponto deu. Quando a gente ainda não sabia o que estava acontecendo com as mulheres. Mas aí, quando ele começa a dar as explicações, né? A gente consegue ver o que tá acontecendo dentro dos casulos, por assim dizer. Fica uma coisa meio... Por quê? Sabe? E o final desse livro também é bem ruim. Eu acho que as decisões que as personagens foram tomando foi bem ruim. Eu não me lembro de nenhum personagem, porque eu realmente detestei. Eu acho que foi um desperdício de sinopse. Próximo livro dessa lista é de uma autora que eu gosto bastante, porque é autora de O Conto da Aia, que é uma história que eu amo. E aqui eu tô falando do Vulgo Grace. Tem uma série no Netflix, uma adaptação, mas assim, gente, por que eu gostei desse livro? A história é legal? Sim.
pelo que eu me lembro, é uma moça, ela trabalhava numa casa como empregada e ela acaba cometendo um crime ali naquela casa. Não lembro se eu falar mais coisa, é spoiler ou não vou lembrar, porque eu apaguei da minha memória essa história também. Mas é isso, tinha tudo pra dar certo, sabe? Essa moça, ela vai começar a ser consultada com um psiquiatra, de onde ela tá presa e tal. É outra que eu acho um desperdício de sinopse. Pra mim, parecia que eu tava lendo um jornal. Parecia que eu abri lá em alguma página de notícia e eu tava lendo o relato do crime que aconteceu. Eu não me apeguei a nenhum personagem. Os personagens são chatos. A personagem principal é chata. Eu acho que a única coisa que eu gostei desse livro foi o final dele. Talvez porque acabou. Não, eu lembro que teve um personagem que aparece no final e fica uma coisa bem legal. Agora eu vou falar de um que eu amei ter lido. E eu não vejo ninguém falando dele aqui. É As 12 Tribos de Hate. O que a gente vai ter nessa história? A Hate, a personagem principal, ela é uma mãe. E pelo que eu me lembro, ela vai ter 12 filhos. Alguma coisa assim. E aí, cada capítulo, cada parte do livro vai ser narrada do ponto de vista de um dos filhos dela. E não é um registro linear. Você vai vendo o ponto de vista de cada filho em uma época diferente. Às vezes a gente vai ver a história de um filho lá no futuro, depois a gente vai voltar pro passado, ver a história dos filhos mais velhos, do ponto de vista deles. E a relação de todos eles com a mãe é muito bonita também. Eu amei essa personagem, gente. A Hate é uma personagem linda, 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 linda. É muito bonito. Tudo nessa história é lindo. Eu recomendo muito pra vocês. Eu gosto bastante dessa coisa de não ter uma narrativa linear, sabe? E você ir pegando vários pedaços de ponto de vista pra no fim juntar e fazer uma história total. É isso que esse livro faz de melhor. Você pega várias coisinhas e no fim você tem toda a história da Hate. Então o foco não é a história dos filhos, mas sim a história da Hate, contada do ponto de vista das tribos dela, dos filhos que ela teve. É muito lindo. Eu deixei pro final os livros que eu li, e eu não falo pra ninguém, porque eu li já faz um bom tempo. Eu acho que eu li eles em 2014, 2015, por aí. E assim, gente, eu vou colocar o primeiro da lista aqui, vocês vão saber já por que eu tô falando isso, que é Belo Desastre. Como se não bastasse, eu li o primeiro, eu acho que tem um segundo, que é do ponto de vista do rapaz, porque eu era fissurada nessa história, gente. Eu acho que o primeiro livro eu li 2 vezes. E, gente, assim, é radioativo, sabe? É radiação. Porque é a história de um casal que eles se conhecem, mas aí o rapaz, ele é, ai meu Deus, o pior cara da face da terra, trata todo mundo mal porque ele tem um passado muito difícil, ele sofreu muito. E aí chega essa personagem, que é uma personagem diferente de todas as outras garotas, e ela vai consertar esse rapaz, e aí eles vão ter uma vida difícil no começo, mas depois linda. Parece a sinopse de qualquer outro livro jovem de romance, porque é igual a todos. Mas na época eu amei. Porque eu era mais adolescente também, né? Então tem essa coisa. Ele fala bastante temas muito problemáticos, sabe? Os personagens aqui, eles têm um relacionamento muito ruim. Quem lê essa história, ela romantiza essa situação. Então, não recomendo essa leitura pra ninguém. Mas eu amava, era fissurada em Belo Desastre. Outro livro que eu li, gente, e é uma série, mas eu só li o primeiro livro. Foi aí que eu comecei minha trajetória de abandono de séries. Tudo começou com O Trono de Vidro. Sim, pessoal, eu já li a Sarah Jamais. O que falar de Trono de Vidro? Eu não sei. Porque eu não lembro da história, eu não sei absolutamente nada do que acontece aqui. Eu sei que tem uma moça com uma espada na capa, porque eu tô vendo. Eu vi antes de gravar esse vídeo. Mas eu não sei nada mais. Depois disso, eu nunca mais li Sarah J. Maas. Então, infelizmente aí, fãs, não me cancelem, mas eu li Trono de Vidro e não foi tão ruim. Eu lembro que eu gostei do primeiro livro, mas sabe quando você fica... tá bom, deixa lá. É isso. O último dessa lista, gente, na verdade é um autor, Nicholas Sparks. Pois é, hoje eu lendo só terror, quem diria, né? O livro que eu escolhi pra representar o Nicholas Sparks é o melhorzinho dele, Um Porto Seguro. Eu também poderia colocar aqui A Escolha, porque também é lindo. E assim, né, gente, é sempre aquela mesma coisa. Um rapaz, um homem, que ele tá sofrendo muito, ele passou por um trauma muito grande na vida dele.
Às vezes ele é veterano de guerra. O Nicholas Sparks intercala, né? Em um livro ele põe um personagem que é um veterano de guerra sofrido. No outro é um homem que perdeu a esposa, tá passando por um trauma. É sempre a mesma coisa. O Um Porto Seguro, ele tem uma história até interessante, porque a mulher, ela foge do marido dela, que ele é abusivo, ele maltrata ela, ele bate nela. Ela foge. E a gente vai ver que esse marido ele vai atrás dela, mas ela tenta se esconder. E aí, nessa cidade que ela se esconde, ela acaba conhecendo um homem. Esse homem, ele perdeu a sua esposa numa coisa muito trágica também, ele está traumatizado. E aí eles vão se juntar e vai ficar uma história bem bonita, uma coisa bem legal. Mas é isso, gente, eu li muito Nicholas Sparks, eu li vários livros dele. Hoje em dia, eu fui tentar ler um livro do Nicholas. E eu parei, acho que não li nem 10% do livro, porque era um veterano de guerra. E aí ele encontra uma moça que é diferente das demais. E aí já no terceiro capítulo, praticamente, ele fala pra ela: ai, eu tô apaixonado por você, eu te amo. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, né? Olha as coisas que eu tava lendo. Mas ok. Gente, é isso. No vídeo de hoje foi uma coisa bem farofa, uma coisa bem, assim, descontraída, né? Pra vocês verem que a gente tem momentos como leitor. Um dia a gente tá lendo Belo Desastre, no outro a gente tá em Sarah J. Maas e agora a gente tá aqui em Stephen King. É isso, a gente tem muito caminho pra seguir enquanto leitor e eu acho que toda leitura é válida, desde que a gente se identifique com o que a gente tá lendo, no momento certo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários e conta pra mim algum livro que você leu, mas prefere esquecer que leu, deletar da sua memória, ou algum livro que você leu há muito tempo e hoje não quer mais lembrar. E compartilha com seus amigos o vídeo, por favor. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, deixe seu like. E muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.